aqui no Instagram e logo vamos começar esse nosso bate-papo semanal. Estou há 2 semanas sem fazer live, mas as coisas vão se acertando. Queria explicar às pessoas que estão me vendo e estão me vendo com o olho roxo. Eu não briguei e nem apanhei da esposa. Boa noite, Ana. Isso é proveniente de uma cirurgia que eu fiz, uma cirurgia de catarata. Isso faz parte da gente ficando mais velho. E como é uma cirurgia bastante invasiva, ela acabou me deixando esse olho roxo. Mas está tudo bem comigo, a minha visão está ainda prejudicada, mas está melhorando aos pouquinhos. E em breve vou estar 100%. E hoje a gente vai conversar sobre Umbanda, sobre espiritualidade, sobre religião, que eu acho que são assuntos muito interessantes. Eu gosto muito de falar sobre isso, apesar de trazer algumas discussões em relação à religião, ao ponto de vista de algumas pessoas. E hoje a gente vai abordar a religião, a Umbanda, com uma visão um pouco diferente. Não essa minha visão com olho ruim, mas uma visão diferente do que as pessoas estão acostumadas a ver, a conhecer. Então eu sugiro para vocês que fiquem até o final, que vai ser muito interessante todo esse conteúdo sobre Umbanda, sobre religião, sobre espiritualidade e como tudo isso pode interferir na nossa vida, pode nos ajudar a transformar a nossa vida. E é engraçado que quando a gente fala sobre religião, seja ela qual for, vem logo na nossa cabeça a sua ritualística. As missas católicas, os cultos protestantes e neopentecostais, as giras de Umbanda e tantas outras ritualísticas ligadas a outras religiões. Outra coisa também que vem à nossa cabeça quando a gente fala sobre religião é que religião está muito ligado com a gente se religar a Deus e fortalecer a nossa fé. Vocês concordam comigo que geralmente é isso que vem na nossa cabeça logo que a gente começa a falar sobre religião? Então, só que assim, aí eu pergunto, é só isso para que serve a religião? Para a gente se reconectar a Deus e fortalecer a nossa fé? No meu ponto de vista, eu vejo a Umbanda muito parecido com uma terapia, pois da mesma forma que a terapia trabalha o autoconhecimento para nos ajudar a curar as nossas feridas, as nossas dores e fazer com que a gente continue seguindo em frente, cada vez mais forte, as religiões também trabalham o autoconhecimento, a cura das nossas feridas e trabalham o nosso equilíbrio. Por isso que eu digo sempre que terapia e religião elas estão um pouco interligadas. Não são a mesma coisa, mas elas indiretamente elas estão interligadas porque elas trabalham mais ou menos em cima do mesmo contexto. Se você for pegar a religião, ela nos ajuda a nos conhecer, a nos reequilibrar, a nos conectar com a gente, com a nossa essência e automaticamente com Deus. E as terapias, elas não têm esse cunho religioso, mas eles têm o cunho também de levar a gente a nos conhecer, para a gente lidar com as nossas dores, os nossos problemas. Tá? Então a gente vai começar a trabalhar para entender um pouco como que tem essa ligação. Tá? E é engraçado porque quando a gente entra nesse processo de autoconhecimento baseado na religiosidade, muitas vezes nós despertamos a nossa espiritualidade. E a nossa espiritualidade, ela nos ajuda a gente compreender melhor o sentido da vida, a compreender como a gente se encaixa nesse contexto. Quer ver uma coisa? A gente sempre ouviu falar que a religião é um meio que os seres humanos encarnados criaram para nos conectarmos a Deus, a nos fortalecer a nossa fé. Mas para que aconteça essa conexão, para que aconteça essa religação,
a gente precisa começar a nos conhecer, a gente precisa nos conectarmos com a nossa essência, para que a gente possa, aí sim, nos conectar a Deus. Porque, se você for ver, quando a gente começa a se conhecer e começa a se conectar com a nossa essência, a gente automaticamente se conecta a Deus. Porque nós somos uma centelha divina. Então, Deus está dentro da gente. A gente costuma procurar Deus lá fora, numa religião, mas Deus está dentro da gente. Nós somos um pedaço de Deus. Então Deus está dentro da gente. E quando a gente se conecta com a gente automaticamente se conecta com Deus. Isso é o grande segredo das religiões. É fazer com que a gente se conecte com a gente e automaticamente se conecte com Deus. Eu não quero dizer aqui que as religiões não são importantes. Elas são sim, mas não é o único meio que a gente tem de conexão com Deus, de conexão com a nossa essência. Mas isso daí é um papo que a gente vai levar em outra live, porque a ideia é a gente falar sobre Umbanda, sobre religião, sobre espiritualidade. E quando a gente se conecta com a nossa essência e se conecta com Deus, nós encontramos o equilíbrio que tanto a gente busca. E esse equilíbrio, ele fortalece a nossa fé. E aí, esse fortalecimento da fé, a gente fica mais suscetível a acreditar na gente. Então não é só uma fé religiosa, não é uma fé só em Deus, é uma fé em nós. Porque, como eu disse, Deus está dentro de nós. E a Umbanda, ela nos ensina muito sobre buscarmos o nosso equilíbrio, para seguirmos na nossa evolução. Não é à toa que a gente vive ouvindo das nossas entidades que a gente precisa buscar o equilíbrio. Porém, tem muita gente que vê as religiões como um meio rápido de tentar solucionar um problema ou curar uma dor, e isso faz com que as religiões se tornem um grande comércio de milagres. E a Umbanda não fica fora disso. Quantas pessoas vão procurar Umbanda para tentar resolver um problema num estalar de dedos, sem se preocupar em conhecer profundamente o que é Umbanda ou as religiões querem nos passar, e para poder realmente ter uma cura efetiva, não uma cura muito superficial. E eu sei disso porque quando eu conheci a Umbanda, eu também buscava por uma solução rápida para os meus problemas, sem que eu precisasse remexer nas minhas feridas que me causavam dor. Eu acreditava que se eu mudasse a minha situação financeira, tudo se resolveria, todos os problemas se resolveriam. Eu cansei de dizer isso há muito tempo atrás, que eu preferia ter uma crise existencial do que uma crise financeira. Mas o que eu não sabia é que a minha crise financeira, o meu problema financeiro, estava diretamente ligado às minhas feridas que ainda estavam abertas. E eu sabia que a qualquer toque, por mais leve que ele fosse, ela voltaria a doer. E é mais ou menos assim que as crises de ansiedade, os medos, a depressão, a rejeição e tantos outros transtornos mentais surgem. São toques que nós damos, consciente ou inconscientemente, em algumas feridas que estão abertas. E a gente precisa começar a olhar com mais carinho para essas feridas. Eu não digo aqui que a gente precisa sair remexendo nas nossas feridas, que a gente precisa ficar cutucando essas feridas para curá-las. Porque quanto mais a gente cutuca uma ferida, mais ela fica exposta. E a gente não precisa sentir mais dores. A gente não quer sentir mais dores do que a gente já sentiu lá atrás. A gente não quer reviver essas dores. E aí a gente precisa começar a tirar um pouco o foco dessas dores. A gente tem mania de ficar sofrendo e olhando para as dores e curtindo o nosso sofrimento. E isso nos faz muito mal. Tá? A gente precisa aprender a tirar o foco da dor para que essa ferida se feche, tá? E crie uma cicatriz para que qualquer coisa que aconteça que nos leve
a lembrar dessa dor, dessa ferida que estava aberta, não dispare de gatilhos para cutucarem a nossa dor. E a Umbanda nos ensina que a gente precisa começar a olhar mais para frente, que a gente precisa olhar para o hoje para buscar um equilíbrio. A gente precisa começar a buscar se conhecer para que essas dores não machuquem mais a gente. E o que eu quero te propor aqui hoje é você conhecer que para a gente mudar esse foco e a gente administrar as nossas emoções, a gente precisa se conhecer. A gente precisa começar a olhar para a gente com mais carinho. E se você for pegar as entidades da Umbanda, a espiritualidade, as religiões, de um modo geral, elas nos ajudam a fechar essas feridas, nos ajudam a nos conectar com a nossa espiritualidade para que a gente possa cada vez mais entender melhor como nós funcionamos, para não deixar as emoções nos machucarem. Tá? Alguém colocou aqui uma resposta e eu ainda não estou enxergando direito, eu vou precisar botar o óculos aqui para enxergar melhor, vocês me desculpem. A Umbanda nos ensina a conhecer realmente nossa relação com a espiritualidade. Isso é uma grande verdade. A religião, ela não é o único meio que nos faz despertar a nossa espiritualidade, mas ela é um meio muito forte que faz com que a gente desperte a espiritualidade da gente. Tá? E a gente não precisa necessariamente ter uma religião formal para despertar a nossa espiritualidade. Mas com a religião, ela fica muito mais fácil, porque a gente está envolvido naquele cenário, naquele universo místico, que está muito mais ligado com o mundo espiritual, com a espiritualidade, do que simplesmente por outros meios. A gente pode acessar nossa espiritualidade na natureza, praticando um esporte. A gente pode acessar nossa espiritualidade e despertar nossa espiritualidade em vários lugares. A gente consegue despertar nossa espiritualidade através da arte, através da música, através da dança. Mas a religião é um meio ou uma ferramenta que nos propicia muito mais esse acesso com muito mais facilidade, digamos assim. Né? Eu queria, antes de continuar, eu não sei se todo mundo já me conhece profundamente, e eu vou me apresentar de novo. Tá? Para quem não me conhece, meu nome é Flávio Penteado, eu sou um sacerdote umbandista, eu sou terapeuta complementar, sou treinador comportamental e sou escritor. E durante 15 anos eu tenho ajudado muitas pessoas a se ajudarem. E eu quero também poder te ajudar, a você se ajudar. Então fica comigo até o final dessa live que o conteúdo vai fazer você repensar algumas coisas, talvez você recriar algumas verdades que você tinha. E eu acredito muito que a gente seguia através das nossas verdades. São elas que nos guiam para onde a gente acredita que tem que ir e que a gente acha que é o certo. Muitas vezes essas verdades estão muito ligadas aos nossos valores. Então, como eu estava falando, a gente precisa parar de focar no problema, focar numa dor, para que ela possa se curar, ela possa se fechar. Quanto mais a gente remexe, quanto mais a gente cutuca, mais dor a gente sente. Eu lembro que na minha época que eu atendia dentro da minha sala de atendimento, no 1 a 1, quando chegava uma pessoa com problema, eu não levava ela de volta para o problema como protagonista. Ela não precisava passar de novo por aquilo que ela já tinha passado. Mas ela poderia enxergar aquilo como uma terceira pessoa, como uma espectadora, para tentar ressignificar aquilo. Então, a gente não precisa voltar, a gente não precisa focar na dor, a gente não precisa remexer a dor para essa dor se curar. O que a gente precisa é só ressignificar ela e tentar dar um outro sentido para ela, um outro... Me fugiu agora a palavra, mas enfim, a gente precisa dar um outro significado a ela. Tem uma frase que eu uso bastante que é:
tudo que a gente coloca foco, ele cresce. Seja uma dor ou seja um prazer. Isso serve para tudo na nossa vida. Se a gente der atenção especial para uma planta e começar a regá-la, e começar a cuidá-la, e focar nessa planta, essa planta vai crescer, vai dar flores, vai ficar imponente, vai ficar bonita. Se a gente tira o foco dela, ela acaba morrendo. E as nossas dores acontecem da mesma forma. Quando a gente foca muito no problema, muito na dor, ela só cresce. Quando a gente tira o foco da nossa atenção para aquela dor, ela vai diminuindo, a ferida vai se fechando, e aquela ferida antes que estava exposta, ela vira uma cicatriz. Essa cicatriz ela não vai sumir, como também não vai sumir nossas lembranças. Mas elas não vão doer mais. Elas vão fazer com que a gente lembre o que nos fez mal para a gente não repetir o mesmo erro. Tá? Você já reparou que quando a gente queima o dedo ou dá um corte no dedo, e aí eu digo um corte bem superficial, não um corte profundo, no começo ele dói demais. E aquilo incomoda, e a gente, a primeira ação que a gente faz é levar o dedo na boca, como se a boca fosse um remédio milagroso para parar com a dor. E aí você começa a se distrair com outra coisa, ou fazer outra coisa, e quando você vê, a dor já não existe. Mas a queimadura ou o corte, ele vai continuar lá. A única coisa que aconteceu é que você tirou o foco daquela dor. E aí ele para de doer. Isso é batata. Isso é certo. Quando a gente tira o foco da dor, a dor para de doer. E quando você vê, já não tem mais a queimadura, só uma cicatriz. Quando tem uma cicatriz, o corte é a mesma coisa. Mas essa dor, ela vai nos ajudar a gente saber que a gente não pode encostar num lugar muito quente, porque senão vai queimar a mão. Quando a gente vai mexer com algum elemento cortante, a gente tem que se cuidar para não cortar de novo os dedos. Os sofrimentos, os traumas, as dores, enfim, o nome que quiserem dar, eles têm um motivo de acontecer, para nos preparar para que a gente não repita a mesma coisa para frente. Tá? E a Umbanda, mais uma vez, ela nos ensina, os nossos guias falam que a gente precisa começar a aprender a olhar para frente, entender que começar não é fraqueza. A gente tem a mania de às vezes, ficar se prendendo muito tempo ao passado, sabe? Ou algum evento específico do passado. Isso muitas vezes faz mal para a gente. A gente não precisa ficar focando todo momento no passado. Pois o passado ele não determina quem a gente é. Ele apenas nos ajuda e nos ensina a gente construir uma história nova. É que nem uma criança que coloca o dedo na tomada. Ele vai tomar o choque da primeira vez, a próxima vez ele não vai colocar o dedo na tomada. E esse negócio de a gente ficar olhando para trás e ficar remoendo coisas que aconteceram nas nossas vidas, me lembra uma frase que eu achei muito interessante, que eu vi num das lives que eu assisti, ou de um vídeo que eu assisti, não me lembro onde foi exatamente, que ele dizia assim, que se Deus quisesse que a gente ficasse olhando para trás, Ele colocava nossos olhos na nuca, e não na frente do rosto. Isso quer dizer que a gente tem que olhar para frente, a gente tem que olhar para agora. Quando a gente olha muito para trás, sabe, a gente acaba tropeçando. E você já reparou, se você virar o pescoço para ficar olhando para trás, se você demora muito com o pescoço virado, ele vai doer. E é assim que acontece com a gente, quando a gente fica olhando muito para trás e prestando atenção nas coisas que aconteceram ou deixaram de acontecer, acaba doendo. E os nossos guias, eles ensinam que a gente precisa olhar para agora, para frente. O passado já passou. O passado virou história. E ele serve como referência. E não como eu posso dizer, ele não serve como regra para a gente seguir em frente. Tá? Então, a gente precisa começar a olhar mais para frente, olhar mais
para o agora, viver no nosso presente. Isso é muito importante para a gente. O passado, ele é aprendizado, ele não é prisão. A gente não pode ficar preso lá. Quando eu descobri que a Umbanda queria me ensinar que eu deveria olhar para frente, com mais carinho para mim, eu comecei a entender muitas coisas que me impediam de seguir em frente. Eu aprendi como funcionavam as minhas emoções e a partir daí eu comecei a administrá-las e transformá-las em aliadas e não vilãs que me paralisavam. A gente pega, se a gente pegar uma emoção e a gente não souber trabalhar essa emoção, a gente vai paralisar. O medo nos paralisa, a ansiedade nos acelera de tal forma que desorganiza tudo. A depressão nos paralisa, nos prende lá atrás. Então a gente precisa buscar esse equilíbrio que a Umbanda nos ensina, as religiões nos ensinam e a espiritualidade nos ajuda. Precisamos entender que a gente não precisa sofrer com as nossas emoções e que a gente pode aprender muito com elas. Elas são, eu digo que as nossas emoções, elas são, como eu posso dizer, nosso sistema de proteção. Elas não são vilãs, elas estão ali para nos proteger. E quando a gente consegue administrar nossas emoções, a gente consegue usar elas a nosso favor. Quer ver um exemplo? Quando você vai andar de carro, você coloca o cinto de segurança. Você coloca o cinto de segurança porque você tem medo que se você bater o carro, você acaba se machucando ou então tem um acidente fatal. Mas esse medo desse acidente, de você sofrer um acidente que te faz colocar o cinto, não te impede de você andar de carro. Então o medo não pode paralisar a gente. O medo é um aliado que nos diz assim, vamos andar com cautela, mas vamos andar. Isso não quer dizer que eu tenho medo, então não vou mais fazer, não. Muitas vezes a gente tem que ir com medo mesmo, mas tem que ir com cautela porque a gente já aprendeu que a gente já teve experiências passadas que nos faz ter esse medo, mas que a gente vai com cautela porque a gente não quer passar por aquilo de novo. E a gente precisa entender que todo esse processo de aprendizado, todo esse processo de conhecimento, a gente precisa ter muita paciência e muita resiliência, porque todo processo tem começo, meio e fim. E todo o processo demanda energia, demanda paciência, demanda resiliência, para que a gente não desista no meio do caminho. E quantas vezes a gente não ouve isso dos nossos pretos velhos, que precisamos ter paciência e resiliência para passar por momentos de aprendizado. Quantas vezes a gente não ouve dos hereis que precisamos trazer mais alegria para a nossa vida, para que ela não seja chata, para que ela não seja enfadonha. Quantas vezes não ouvimos dos nossos queridos guardiões que devemos ser fortes e acreditarmos que somos capazes de transpor qualquer obstáculo. Quantos ensinamentos a gente recebe em todas as giras da Umbanda, mas a gente não presta atenção. Porque a gente está mais voltado numa solução rápida, numa solução milagrosa, numa evolução mais rápida, uma evolução no nosso desenvolvimento mediúnico mais acelerado, porque a gente quer incorporar, a gente quer fazer, quer acontecer, e a gente não dá tempo ao tempo. E aí é engraçado porque depois eu vejo pessoas dentro de terreiros dizendo assim, ai, que saudade da minha época de Cambone, como era bom. Pois é, mas quando eu era Cambone eu não aproveitava. E aí realmente dá saudade. Se a gente aproveita cada etapa do processo de desenvolvimento mediúnico, da nossa evolução, isso serve para qualquer coisa na nossa vida, a gente aprende muito mais, a gente aproveita muito mais. Porque é engraçado, tem muita gente que acha que quando a gente traça um objetivo ou tem um sonho, quer realizar um sonho, o objetivo do sonho mais importante é chegar lá atrás e conquistar ele. Mas mais importante que conquistar ele, que o que você conquista acaba virando apenas um troféu, uma recompensa, o mais importante é o trajeto que a gente percorre. É tudo que a gente aprende durante esse trajeto. E a gente tem esses ensinamentos na Umbanda.
A gente tem esses ensinamentos na religião. A espiritualidade nos mostra isso. Quando a gente desperta a nossa espiritualidade, a gente consegue ter mais resiliência, a gente consegue compreender mais como as coisas funcionam, a gente consegue ter mais paciência, consegue ter mais empatia pelas pessoas. E para nós que somos umbandistas, a empatia é muito importante, porque quando você tem empatia com você, é muito mais fácil você ter empatia pelo outro. E empatia não é se colocar no lugar do outro, é você aceitar o outro, compreender o outro como ele é, e não como você gostaria de ser. Porque quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente leva toda a nossa bagagem para o outro. E aí a gente começa a ver de um outro ângulo, mas com a nossa bagagem, com nossos pensamentos, com nossas atitudes, com nossas verdades. Então a gente precisa se colocar no lugar do outro, a gente precisa entender o outro e não se colocar no lugar do outro. Empatia é isso, é você compreender. E quando a gente é empático com a gente compreende como a gente funciona, a gente compreende como a gente sente as emoções, a gente consegue compreender o outro. E quando a gente faz isso, fica muito mais fácil ajudar o outro. Fica muito mais fácil para os nossos guias ajudarem os outros. Porque quando você não tem empatia por você e não tem empatia pelo outro, a entidade pode gritar no teu ouvido que você só vai passar o que você acha que é certo. E quando a gente tem empatia pela gente e empatia pelo outro, a gente consegue transmitir sem filtro as mensagens. E são mensagens poderosas que podem ajudar muita gente. Vou precisar botar meu óculos aqui porque alguém escreveu alguma coisa e eu não estou enxergando. Ah, obrigado. Obrigado. Estão dizendo que me conhece aqui das minhas palestras lá do Terreiro Mensageiros de Iemanjá. Um beijo grande para o pessoal lá do Mensageiros de Iemanjá. Um terreiro muito legal aqui em Santa Felicidade, que eu sou muito bem recebido e fico bem feliz de ir lá poder colaborar. Então, como eu estava falando, a gente tem que começar a prestar mais atenção nos ensinamentos e nos fundamentos que a Umbanda nos passa, que as religiões nos passam, e não ficar preocupado quando que vou conseguir começar a incorporar, quando que eu vou, como que eu tenho que fazer as minhas oferendas, como que eu tenho que fazer isso, e pensar só em ritualística. Para mim a Umbanda não é só ritualística. Isso não quer dizer que eu acho que a ritualística não é importante, é muito importante. A incorporação é muito importante, as oferendas são muito importantes, os trabalhos espirituais são muito importantes, mas não é só isso. Não é só a ritualística. Ele tem todo um fundamento por trás, todo um ensinamento por trás. A gente cansa de ouvir, mas as pessoas só ouvem e não prestam atenção nisso. A gente cansa de ouvir que a Umbanda tem fundamento. Tudo tem um porquê e tudo tem um para quê. Então a gente tem que começar a aprender a olhar para isso e não simplesmente ficar querendo acelerar o processo ou querer ir atrás de uma religião para que a gente consiga resolver nossos problemas, realizar os milagres que a gente quer. Mas eu vou contar mais um segredo para vocês. Nenhuma religião opera milagre. Nenhuma. Quem opera o milagre que a gente tanto precisa somos nós. As religiões, assim como a Umbanda, ela prepara todo o terreno, nos dá toda a sustentabilidade, nos traz o equilíbrio para que a gente possa realizar o milagre que a gente busca. Isso é muito importante. A gente começar a prestar atenção nisso. Então, cuidar do meu desenvolvimento pessoal vai colaborar para o meu desenvolvimento mediúnico também? Claro, claro. Quer ver um negócio? Quando a gente começa na Umbanda, e aí tem muita gente ainda que já está na Umbanda há algum tempo, que também fala muito nisso e pensa muito nisso, porque eu já ouvi muito isso, é dizer assim, não sei se era eu ou se era a minha entidade. Quando a gente se conhece, e a gente sabe como funciona, a gente sabe quando é a gente e quando não é. E a gente consegue identificar com mais facilidade
quando a entidade está falando, quando a entidade está se aproximando, quando muda a nossa energia, quando muda nossos trejeitos, nossa forma de falar. Quantas vezes eu conversando com algumas pessoas que vinham me pedir ajuda, que vinham para as consultas, e eu falava algumas coisas que eu não sabia nem de onde estava vindo. E aí eu comecei a prestar atenção que aquilo não era meu. Era alguém soprando no meu ouvido para eu poder falar. E quando a gente se conhece melhor, as nossas incorporações ficam mais firmes, porque a gente acredita realmente que a gente está incorporado, que a gente está com uma entidade ali com a gente. E não fica naquela dúvida, e muitas vezes essa dúvida acaba travando a nossa incorporação, acaba travando as mensagens que são passadas, acaba travando o nosso desenvolvimento mediúnico. E é muito importante que a gente compreenda que a Umbanda nos quer ver equilibrados, quer nos ajudar a nos conhecer, para que o trabalho seja um trabalho mais fluídico, que aconteça com mais naturalidade, sem tantos medos, sem tantos receios. E é engraçado porque a Umbanda, ela traz fundamentos e ensinamentos com uma simplicidade muito grande. Mas mesmo esses fundamentos e ensinamentos sendo simples, eles são muito profundos. Esses ensinamentos, se a gente começar a prestar atenção nos fundamentos da Umbanda e nos ensinamentos que nossos guias nos trazem, a gente consegue transformar a nossa vida em uma vida extraordinária. Isso é incrível. E eu posso dizer porque isso aconteceu comigo. Eu consegui transformar a minha vida depois que comecei a prestar atenção nisso. Comecei a encontrar na Umbanda e a ver na Umbanda uma magia que ela tinha por trás da sua magia. A gente tem a mania de querer buscar uma magia inacessível, uma magia misteriosa demais, e a magia mais importante está ali, na nossa cara, e a gente não quer enxergar. E vou dizendo mais, essa magia ela está disponível para qualquer pessoa. Não é só para pessoas escolhidas, não é só para dirigente espiritual, não é só para sábios e magos e bruxos, não. Ele está disponível para todo mundo. Todo mundo consegue enxergar essa magia, consegue identificar. É só prestar atenção. Eu lembro uma vez que eu estava num período que eu dava uma briga interna muito grande. E essas brigas internas são terríveis. Não sei se alguém já passou por isso. Você fica discutindo com você mesmo e tentando achar a melhor solução para mudar as coisas. E eu estava numa gira de Preto Velho, e um Preto Velho pegou no meu braço, olhou bem nos meus olhos e disse assim, do nada ele disse, filho, a transformação que você mais busca não está no mundo lá fora, está dentro de você. Chega a me arrepiar. E é realmente, isso é uma grande verdade. A gente tem todas as ferramentas para transformar a nossa vida, mas a gente fica procurando tudo lá fora e a gente acaba esquecendo de olhar aqui para dentro. Hoje é o dia dos segredos, eu vou te contar mais um segredo. Ninguém consegue transformar a sua vida além de você. Sabe por quê? Porque a vida é sua e não de mais ninguém. Então só você vai conseguir transformar a sua vida. As entidades, os amigos, os ensinamentos, os livros, os cursos, eles vão te ajudar, mas não vão fazer por você o que você precisa fazer. Nossos guias, nossos orixás, Deus nos ajuda muito, Ele prepara o nosso terreno, Eles abrem nossos caminhos, Eles curam nossas dores, Eles quebram demandas, Eles quebram magia, mas Eles não fazem o que a gente precisa fazer. Eles ajudam a gente. Quer ver um exemplo disso? A gente sabe que Exu abre os caminhos, mas ele não pega a gente no colo e leva a gente durante o caminho todo.
A gente vai ter que andar por esse caminho, para a gente poder chegar onde a gente deseja. Então a gente precisa fazer a nossa parte. Exu abre o caminho? Abre. Ele vai deixar o caminho aberto para você. Mas você vai ter que andar. Você vai ter que caminhar para você chegar onde você quer. Senão o caminho vai estar aberto e não vai acontecer nada. E aí as pessoas falam assim, não, mas aquele Exu me prometeu e não cumpriu. Ah, Umbanda é isso, Umbanda é aquilo, sabe? E a culpa não é da religião. A culpa não é da entidade. A culpa é nossa que a gente não quis fazer a nossa parte. Quer ver um exemplo disso que eu estou falando? É assim, como eu disse aqui, os nossos guias, eles possuem uma força muito grande e um conhecimento muito grande para desmanchar qualquer trabalho de magia, quebrar demandas, abrir caminhos, nos ajudar na nossa cura física e emocional. Mas se a gente não realizar o que a gente precisa fazer, que é uma transformação interna, não serve para nada o que eles fazem. Eles estão perdendo o tempo deles. Imagina uma pessoa chegando no terreiro, reclamando que a sua vida não vai para frente, que ele se sente muito cansado, que ele está desanimado, que vira e mexe e pega uma doença, um resfriado, alguma coisa que sempre derruba e nada acontece. Aí o dirigente da casa coloca a pessoa para dentro e começa a fazer um trabalho de meio. Os guias identificam logo qual é o problema. E vamos supor que o problema dessa pessoa em questão seja um obsessor. Eles vão fazer todos os trabalhos que precisam ser feitos, vão encaminhar esse obsessor, vão reequilibrar essa pessoa, e essa pessoa sai dali zeradinha. Só que, se ela não realizar o que a gente chama de reforma íntima, não começar a mudar a sua forma de pensar, a sua forma de agir, as suas atitudes, os seus sentimentos, logo um outro obsessor vai colar ali porque é agradável. E aí o que acontece? A Umbanda é ruim, o terreiro é fraco, o pai de santo não sabe de nada. E não é, a culpa não está na Umbanda, não está nos guias, não está no terreiro, não está no pai de santo, está na pessoa. Eu vou contar um outro segredo para vocês. Hoje eu tô que nem o Mr. M, só contando segredo. Tudo que acontece na nossa vida é responsabilidade nossa. Tudo que acontece na nossa vida nós somos responsáveis. Não é o sistema, não é o terceiro, não é nada. Somos nós. Até quando fazem macumba pra gente, a macumba só pega se a gente permitir. Se a gente permitir que os outros machuquem a gente vai ser machucado. Se a gente permitir que os outros humilhem a gente vai ser humilhado. Nós somos responsáveis por tudo que acontece na nossa vida. E aí eu trago o que eu sempre digo, que assim, nem tudo de ruim que acontece na nossa vida é macumba. Se a gente não se blindar através do nosso equilíbrio, do nosso controle emocional, qualquer coisa vai nos afetar. Eu já faz algum tempo, já vai fazer um ano que eu saí do terreiro, que eu resolvi levar o meu conhecimento de uma outra forma. Levar meu conhecimento para mais pessoas, e eu sinto que eu estou numa fase mais espiritualista do que religiosa. E aí mas quando eu estava no terreiro, eu cansei de dizer que se a pessoa estiver bem, eu posso fazer uma macumba com open bar, que nada vai acontecer a ela. Mas se a pessoa não estiver bem, eu posso acender uma vela de aniversário, que eu derrubava uma pessoa. E não porque eu era o bruxão, que era bom pra caramba, que era um malvadão, não. É porque a pessoa já estava fragilizada. É o que a gente cansa de dizer, é chutar cachorro morto. E a macumba só pega em quem deixa pegar. Deixa eu ver o que a Ana disse aqui.
Por isso é importante impor limites nas relações e mostrar como queremos ser tratados. Justamente quando a gente se conhece, a gente começa a se respeitar mais. Quando a gente se conhece e começa a se respeitar mais, a gente começa a respeitar mais o outro. A Umbanda tem 3 fundamentos básicos, que é o amor, a humildade e a caridade. Os 3 são muito importantes, mas eu sou suspeito em falar porque eu acredito que o maior ensinamento que Cristo trouxe para a gente é o amor. E aí as pessoas pensam assim, então eu tenho que amar ao próximo, como todas as religiões pregam, né? A gente precisa amar ao próximo. Precisa. Mas se a gente pegar na Bíblia, ele diz assim, amai ao próximo como a ti mesmo. E aí, se você não se amar, como que você vai conseguir amar alguém? Não tem como. E aí quando você não se ama, você se subjuga ao outro. E aí? Vai ficar recebendo migalha pro resto da vida? Ou vai começar a olhar com mais carinho para você? Começar a se respeitar, a se amar mais? E eu vou dizer um negócio para você, isso não é egoísmo. Você se priorizar não é egoísmo. Egoísmo é um negócio totalmente diferente. Egoísmo é uma coisa que a gente, quando a gente só olha para o nosso umbigo e dane-se o resto. A gente se priorizar não é egoísmo. Egoísmo, muitas vezes, é o que a gente está fazendo com a gente mesmo, deixando a gente de lado. A gente reclama de rejeição, mas as pessoas que mais rejeitam a gente somos nós mesmos. Sabe qual é o nosso maior obsessor? Somos nós. Quando a gente sabota as nossas ações, a gente nos sabota, a gente nos impede de ser feliz, a gente nos impede de alcançar nossos objetivos, de realizar nossos sonhos. Nós somos bons em fazer a auto-obsessão. Então é muito importante que a gente comece a olhar com mais carinho para a gente. Uma outra coisa que eu tenho visto na relação, em relação à religião, e eu até fiz uma postagem ontem, acho que foi ontem, sobre isso, é que assim, as religiões elas pregam muito que a gente precisa crer em Deus porque Ele é a salvação. Mas será que é isso mesmo que a gente deve fazer? Eu vou dizer um negócio para vocês. Eu parei de acreditar em Deus. Eu parei de acreditar num Deus soberano. Porque acreditar em alguma coisa é você acreditar numa ideia. E Deus não é uma ideia. Deus não quer que a gente acredite nele. Deus quer que a gente sinta ele. A gente precisa sentir Deus. E aí eu volto para o autoconhecimento, que é você se conhecer, você se conectar com a sua essência para se conectar com Deus. É isso que a gente precisa fazer. Tem muita gente que prega que a gente veio a esse mundo para sofrer, para pagar por uma coisa que a gente nem sabe que deve. Mas eu já penso o contrário. Eu acho que a gente veio para esse mundo para evoluir e ser feliz. E como que a gente evolui? Se conectando com a gente mesmo, se reconectando com a nossa essência, se reconectando com Deus. E como a gente é feliz? Encontrando o equilíbrio. As pessoas confundem felicidade com um momento de êxtase, mas no meu ponto de vista, a felicidade é você estar equilibrado. É você saber que nem sempre vai estar tudo bem, mas por mais que as adversidades venham, elas não vão judiar da gente. A gente vai saber lidar com elas. Porque a gente se conhece, a gente está equilibrado. Então, por isso que a Umbanda fala muito, as entidades todas falam bastante nisso, que a gente precisa se equilibrar. E quando a gente se equilibra, a gente se conecta a Deus, a gente se conecta com a gente. E as coisas fluem com muita naturalidade. Por isso que eu digo que a religião, a Umbanda, ela não é só ritualística, ela nos ajuda no autoconhecimento. A gente precisa prestar atenção nas coisas que acontecem ao nosso redor, nas coisas que acontecem durante uma gira.
A gente tem que dar uma desacelerada. A gente está levando a nossa vida acelerada para dentro das nossas vidas, para dentro da nossa religião. E a gente quer resultado rápido. Por isso que existe aí um monte de oferta de trabalhos milagrosos, miraculosos, que te prometem uma solução rápida, mas é uma solução superficial, com prazo de validade. Um exemplo disso são as amarrações. Quando você precisa recorrer a uma magia de amarração para que uma pessoa te ame, põe o negócio na tua cabeça. Ela não vai estar lá porque te ama, não. Ela vai estar lá porque ela vai estar sob efeito de uma magia. E uma magia que pode, de repente, se quebrar. Ela não tem garantia. Ela tem uma validade bem curta. Então a gente tem que parar de querer buscar soluções rápidas. Toda transformação tem um processo. E não tem atalhos. A gente não tem como pular etapas. Porque quando a gente faz alguma coisa para pular etapa, o processo fica falho. E ele está fadado à frustração. Uma coisa que a gente precisa aprender é que a Umbanda não é só olhar para o outro, não é só ajudar o outro, mas é se ajudar também, é olhar para nós também. Deus, nossos orixás e nossos guias não vão resolver todos os nossos problemas. Eles vão ajudar muito, como sempre ajudaram, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Como que a gente quer ir para um terreiro e quer ajudar pessoas se a gente nem cuida da gente, a gente nem olha para a gente? E aí sabe o que acontece? Vai ser doente cuidando do doente. Não quero dizer que, então para eu virar médium no Umbanda eu tenho que estar equilibrado. O ideal seria, mas não é isso que acontece. E nem é isso também não é regra. O que eu quero dizer assim é que você também olhe para você. Muitas vezes, num atendimento a uma outra pessoa, na solução do problema da outra pessoa, você também tem a solução para os seus problemas. Tem a cura para as suas dores. Mas a gente precisa estar atento, a gente precisa prestar atenção. E não só ficar naquela de querer, eu quero incorporar, eu quero mostrar para todo mundo que eu sou um médium forte, e se eu não fizer isso, eu não vou pertencer. Então a gente precisa fazer isso. A gente precisa começar a olhar com mais carinho para a gente. Uma outra coisa que eu tenho visto bastante, que às vezes me entristece bastante em relação à religião, é que eu começo a ver pessoas saindo de terreiros, abandonando religiões, e até algumas pessoas deixando de acreditar em Deus. Porque as pessoas querem nos catequizar e nos empurrar goela abaixo um Deus que os sacerdotes criaram em seu imaginário, onde para a gente ser aceito a gente precisa ser dócil, a gente precisa ser subserviente, porque se a gente não for assim a gente vai sofrer a ira de Deus, que a gente precisa se subjugar aos nossos guias, aos nossos orixás, senão eles vão nos castigar. Mas como isso é possível se a gente tem o livre-arbítrio? E se são espíritos que trabalham sobre a lei divina? Guias, orixás, Deus não castiga ninguém. O que nos castiga são as nossas escolhas erradas e o retorno dessas escolhas. Todo mundo já deve ter ouvido a frase, a emblemática frase de que o plantio é livre e a colheita é obrigatória. E é isso que acontece. Se você plantar jiló, você não vai colher cerejas. Eu usei o jiló aqui porque jiló é um negocinho que eu não gosto, mas cereja eu gosto. A gente tem mania de que quando algo dá errado na nossa vida é porque Deus não gosta da gente, ou que meus guias e meus orixás estão me castigando, estão me cobrando. A gente tem a mania de transferir a nossa culpa para outra pessoa.
A gente aprendeu isso, a gente prefere muito mais jogar a culpa no outro do que assumir a nossa responsabilidade. E aí a gente ouve assim, o meu guia está me castigando, o meu orixá está me castigando, se Deus é tão bom, por que existe tanta injustiça, tanta fome, tanta guerra? Mas será que a culpa é dos nossos guias, dos nossos orixás, de Deus? Ou são as nossas escolhas que estão causando tudo isso? A gente tem que começar a assumir a responsabilidade pelas nossas escolhas. Quando a gente coloca a nossa ideologia, as nossas vontades acima de qualquer pessoa e quer que as pessoas aceitem nossa ideologia, a gente acaba criando guerras. E as guerras, elas destroem cidades, geram fome e matam pessoas. Quando a gente desmata, a gente agride a natureza, acontecem as catástrofes naturais, acontece o aquecimento global, aí as pessoas dizem é Deus castigando. Mas não é Deus castigando, foram as nossas escolhas que fizeram isso. E aí a gente tem o exemplo de Brumadinho, não foi Deus que foi lá e quebrou a comporta, que a barragem, não foi. Foi uma má administração, umas escolhas erradas, porque as pessoas estavam mais preocupadas em ganhar dinheiro do que cuidar do meio ambiente. Quantas vezes a gente acaba discriminando as pessoas, e aí somos intolerantes, e aí acabamos rejeitando pessoas, não somos empáticos com as pessoas. E aí é Deus, é os guias, é os orixás que estão causando isso? Não, são nossas escolhas. É muito importante que a gente comece a olhar para as nossas atitudes e ver o que essas nossas atitudes estão causando, não só com os outros, mas com a gente também. A gente tem mania de reclamar que nós somos rejeitados. Todo mundo diz assim, eu tenho medo de rejeição, eu tenho medo de rejeição, das pessoas não gostarem de mim, e acabam não fazendo nada porque tem medo de ser rejeitados, de não serem aceitos. Mas a maior rejeição que a gente sofre é de nós mesmos. Nós nos rejeitamos a todo momento. Nós nos rejeitamos a partir do momento que a gente deixa a gente de lado e não permite que a gente realize nossos sonhos, não realize nossos objetivos, não encontre o nosso caminho. Tudo que acontece na nossa vida é nossa responsabilidade. E isso é uma grande verdade. Isso é uma grande verdade. Então a gente precisa começar a parar de se vitimizar e nos transformar em herói da nossa vida. Para que a gente comece a mudar o cenário da nossa vida. A gente sair do nosso estado atual, se não for um estado desejável, e levar a nossa vida para um estado desejável. Eu penei muito com isso. Eu cansei de me vitimizar há um tempo atrás. A minha vida teve uma época que ela entrou numa ciranda, num ciclo repetitivo que eu não conseguia sair dele. Era como uma roda gigante. A hora que as coisas iam começando a melhorar, de repente acontecia alguma coisa, dava tudo errado, ficava ruim, aí subia rapidinho e assim ia. Vocês já viram nessas praças públicas que tem um brinquedo, não sei se esse é o nome, mas eu conheço por esse nome, que é o roda-roda, que aquele brinquedo eu acho que deram um nome para ele porque ele só faz isso, né? Ele só roda, deixa a gente tonto e enjoado quando a gente sai do brinquedo. E a minha vida tinha virado num roda-roda. Eu estava sempre andando em círculos, até que um dia algumas pessoas especiais disseram para mim: põe primeiro um pé para fora, depois o outro. E a hora que eu fiz isso e comecei a sair dessa ciranda que a minha vida se tornou, eu comecei a enxergar um outro mundo. Eu comecei a ter uma outra visão da vida.
Só que, quando enxerguei essas coisas novas, eu comecei a querer andar. E se já experimentou sair do roda-roda e querer andar? Foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a seguir um caminho, de repente eu caí, fiquei enjoado, e ali fiquei parado. Não consigo, até que uma pessoa chegou para mim e falou assim: respira fundo e tenha paciência para esse efeito de embriaguez passar. E eu comecei a fazer isso. Eu respirei fundo, relaxei e tive paciência para a hora que eu estivesse bem, eu continuasse seguindo. Mas isso não quer dizer que quando eu caí, eu fiquei sentado ali esperando a melhor oportunidade. Eu comecei a trabalhar a minha cabeça, já que eu não podia trabalhar as pernas, porque eu estava tonto. Eu comecei a trabalhar a minha cabeça e criar estratégias para saber como que eu ia fazer, quais seriam os passos que eu ia fazer, como que eu ia sair daquela situação. E a hora que eu me senti forte e confortável, eu comecei a andar. Errei muito durante esse processo, errei. Surgiram obstáculos, surgiram. Mas esses erros, esses obstáculos não surgiram para me parar. Me fizeram me fortalecer e me mostrar que eu precisava ser flexível, eu precisava consertar as coisas. Que eu não precisava desistir das coisas. Que eu podia seguir em frente. E aí eu comecei a compreender isso e comecei a caminhar muito mais forte, porque daí eu comecei a encontrar meu equilíbrio, eu comecei a elevar minha autoestima, eu comecei a usar os ensinamentos e os fundamentos que eu aprendi durante esses 15 anos na Umbanda no meu dia a dia. E quando você encontra o equilíbrio, é um negócio maravilhoso, porque você se sente forte, você se sente capaz, e você sabe que está no caminho certo. Enquanto você não encontra equilíbrio, você fica como se estivesse num estado de embriaguez. Você dá um passo para frente, dois para trás, fica andando em círculo. Se o vento bate da direita, você vai para a direita. Se o vento bate da esquerda, você vai para a esquerda. E você não consegue andar em linha reta. E aí você começa a levar muito tempo para chegar onde você quer chegar. E isso realmente cansa, desanima, frustra. Por isso que é muito importante a gente buscar o nosso equilíbrio, compreender os ensinamentos que são passados para a gente. As religiões surgiram justamente para buscar esse nosso equilíbrio, nos ensinar. Às vezes a gente não consegue seguir em frente sozinho e a gente precisa pedir ajuda para alguém que nos apoie, que nos fortaleça. Às vezes a gente precisa se apoiar em alguma coisa e muitas vezes a religião nos ajuda nesse apoio. Num dos treinamentos que eu fiz uma vez, eu ouvi uma frase que me marcou muito e eu levo ela comigo para sempre, que é: sozinho a gente vai mais rápido, mas acompanhado a gente vai muito mais longe, muito mais seguro, muito mais forte. Então, se você acha que não dá conta levar esse processo sozinho, peça ajuda. Peça ajuda para alguém que você confie, peça ajuda para alguém que te apoie, para alguém que esteja na mesma vibe que você. Ou se apoie em alguma coisa. E a religião é um bom exemplo disso. A religião nos ajuda a nos equilibrar, nos ajuda a gente organizar as nossas energias para que a gente possa seguir em frente. Isso é muito importante. É muito importante para a gente. Tem gente que não precisa de uma religião formal para despertar sua espiritualidade, acessar sua espiritualidade e buscar seu equilíbrio. E está tudo bem para essas pessoas. Para as pessoas que precisam, também está tudo bem. Elas não são inferiores às pessoas que não precisam de religião. Cada um tem um desenvolvimento espiritual, uma evolução diferente da outra. Tem pessoas que entram no terreiro e na segunda, terceira gira já estão incorporando.
Tem gente que entra no terreiro e fica 10 anos no terreiro e não incorporou nada ainda. Cada um tem seu momento, seu tempo. E isso não difere e não qualifica uma pessoa mais do que a outra. Cada um tem o seu caminho a ser traçado. E a gente precisa ter paciência nesse processo, ter resiliência, ter constância para querer sempre fazer alguma coisa para mudar, sempre seguir em frente. Para a gente não cansar, para a gente não desistir. Eu estou aqui com a minha colinha aqui porque às vezes eu acabo atropelando alguns assuntos e acabo me tornando repetitivo, então eu resolvi ter uma colinha aqui para poder não me perder desse conteúdo que eu acho muito interessante. Tá? Eu queria aproveitar essa nossa live e dizer que a partir desse mês agora eu vou estar finalizando um curso ligado a Umbanda, espiritualidade, autoconhecimento, autodesenvolvimento. E quem quiser e tiver interesse em buscar esses conhecimentos para que possam transformar as suas vidas e começar a enxergar a importância da nossa espiritualidade e o que é a espiritualidade, da importância da religião na nossa vida, me acompanha no Instagram, que em breve eu vou estar lançando esse curso, que vai ser um curso muito legal, estou preparando com muito carinho. Eu estou reunindo todo o conhecimento que eu tenho nesse curso, porque depois que eu saí da minha ciranda, que era a minha vida, eu consegui identificar os meus valores, eu consegui identificar meu propósito de vida, eu consegui identificar minhas verdades, e eu descobri que o que me dá mais prazer é ajudar as pessoas a se ajudarem. E esse curso é um curso que vai ajudar muita pessoa a se ajudar, muita pessoa a começar a transformar a sua vida. Porque eu acredito muito que todo mundo tem o direito de ser feliz. Todo mundo tem o direito de alcançar os seus sonhos, realizar seus sonhos, alcançar seus objetivos, transformar sua vida em uma vida extraordinária. E aqui não falo só numa transformação para um lado financeiro, porque eu acredito que a parte financeira é só uma consequência. A prosperidade financeira ela acontece quando você tem prosperidade em todas as áreas da sua vida, quando você busca ter equilíbrio. E às vezes a prosperidade financeira para um é diferente de outro. Tem gente que quer ser multimilionário, tem gente que quer ser só milionário, tem gente que quer ter uma vida tranquila e confortável. Então isso é muito individual, a forma como a gente enxerga a prosperidade. Eu enxergo a prosperidade onde você tem um equilíbrio em todas as áreas da sua vida. Um equilíbrio no teu relacionamento, um equilíbrio na tua profissão, na tua parte social, na sua parte espiritual, na sua relação familiar. Isso são coisas que não têm preço. O dinheiro é bom, é muito bom. Ajuda muito. Ajuda, abre portas, nos permite um monte de coisa. Mas ele não é a solução de todos os nossos problemas. Eu conheço pessoas que têm muito dinheiro e vivem ansiosas, vivem depressivos, não conseguem manter um relacionamento duradouro, verdadeiro. Isso só me mostra que o dinheiro não é tudo. Ele ajuda muito e é muito bom. Eu gosto muito de dinheiro. Eu gosto de conforto. Mas não é o meu problema maior. A hora que a gente consegue reequilibrar tudo, as coisas começam a acontecer. E esse curso, ele vai te ajudar a você se compreender mais, se conhecer mais, fazer despertar a sua espiritualidade para que você tenha mais resiliência, acredite mais em você, tenha força para superar os obstáculos que vão surgir, os erros que vão acontecer. Então esse curso vai ser um curso bem interessante, com conteúdo muito bacana.
Eu já estou trabalhando nele há bastante tempo. Inclusive esse curso também vai virar um livro, que eu já estou finalizando ele também. Então, quem tiver interesse em buscar mais esse conhecimento, buscar conhecimento que possa te ajudar a transformar a sua vida, a achar seu propósito de vida, esse curso vai ser bem interessante. Então, quem tiver interesse é só me acompanhar no Instagram, que em breve eu vou estar falando muito mais sobre ele e vou estar fazendo o lançamento dele, porque a minha ideia é colocar ele no ar já nesse mês de outubro. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês, antes de terminar essa nossa live, é que eu recentemente lancei um e-book chamado Destravando a Vida. Para aquelas pessoas que não querem se envolver muito com espiritualidade e querem buscar um negócio mais palpável, esse livro ele traz os primeiros passos para você destravar a sua vida, para você identificar aquilo que está te impedindo de você seguir em frente, de você alcançar seus objetivos. É um livro que ele tem 60 páginas e ele tem um conteúdo muito legal. E o mais legal é que é um livro que eu poderia estar vendendo a 60, 70 reais, mas como o meu objetivo é ajudar pessoas, e eu sei que quando a gente está numa situação ruim, não digo só financeira, a gente acaba tendo outras prioridades e o consumo desse conhecimento acaba se tornando caro para a gente. Eu fiz um preço simbólico nesse livro. Esse livro está saindo a R$19,70. Tá? Quem tiver interesse, na minha bio tem um link e ali tem o link do livro que te joga direto na Hotmart. Está R$19,70. Eu, quando dei esse preço para esse livro, eu fiquei pensando que muita gente, quando bate o olho numa coisa muito barata, acha que ela não é de boa qualidade, ou não traz o conteúdo que a gente precisa. Mas esse eu posso te garantir que tem um conteúdo bem interessante, o preço está bem acessível, porque para as pessoas começarem a destravar a sua vida, começarem a caminhar, tá? Para que todo mundo possa começar a vislumbrar uma vida melhor. A ideia é realmente ajudar. É ajudar mesmo, então por isso que eu criei esse e-book com essas ferramentas, com esse conhecimento, com esse conteúdo e com um preço muito acessível para que muita gente possa começar a destravar a sua vida. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta antes da gente encerrar essa live? Então eu queria agradecer a todos vocês pelo carinho de estarem aqui, pela confiança de me ouvirem. E se alguém depois quiser conversar alguma coisa, quiser me chamar no particular, quem não tiver meu WhatsApp, no Instagram também tem lá nesse link o meu WhatsApp. É só clicar lá que já cai direto no meu WhatsApp, ou então me chama no direct. E eu queria agradecer muito a vocês e pedir perdão de estar aqui com meu olho roxo, mas para quem não ouviu no começo da live, eu não briguei e nem apanhei da esposa. Eu apenas fiz uma cirurgia no olho esquerdo, no olho direito, e como foi uma cirurgia bastante invasiva, ela me deixou essa marca de roxo aqui, mas já está tudo bem, está tudo fluindo, a recuperação como deveria, e eu já estou conseguindo voltar a enxergar melhor. Um beijo muito grande para vocês, uma boa semana e muito obrigado pela presença de vocês aqui. Fiquem bem.